Então, capítulo 6, último capítulo desse curso. Tá? Vamos falar agora sobre determinação do campo de velocidades. Tá? Como é que eu calculo agora as velocidades? Não fizemos isso ainda, a gente assumiu que elas eram constantes. Constantes não, a gente assumiu que elas eram conhecidas. Tá? Determinação do campo de velocidades. Então, determinação do campo de velocidade. Até o momento, trabalhamos com a equação de um escalar. Então, é essa equação aqui. Normalmente eu botava T aqui, né? Mas algumas vezes trabalhei com φ. É a equação de um escalar qualquer. Tá certo? E, de alguma forma, a gente já conhecia as velocidades, no caso U e V, que é a forma bidimensional, e as propriedades físicas, que é o gama, aqui o gama e o ρ. Tá? Então, as coisas eram conhecidas. E a gente resolvia essa equação. Agora campo de velocidades não é mais conhecido. Né? Então eu preciso calcular ele. Então, se o campo de velocidades não for conhecido, é necessária a solução da equação da conservação da quantidade de movimento. Tá? Que eu escrevi elas aí, para a direção x, a equação de u, para a direção y, a equação de v. Tá? Eu deixei na forma conservativa, com os fluxos aqui dentro das derivadas. Tá? Eu coloquei naquela forma geral que a gente está usando aqui, com algumas parcelas aqui do tensor de tensões já aqui fora. Se esse cara aqui for zero, essa é a formulação para escoamento incompressível. Tá? Se o escoamento for compressível, vão aparecer outros termos aqui que eu não estou considerando nesse curso, tá? E que a gente vai assumir que eles estão aqui dentro desse termo fonte SU. O livro lá, tanto os dois livros, né, tanto o professor Malisca quanto o Vestigma Lara Siqueira, eles trazem esses termos e vocês podem verificar lá o que é. Então eu não vou assumir aqui que isso aqui é escoamento incompressível, eu estou assumindo que os termos que contemplam a compressibilidade, eles estão aqui dentro. Eu já mantive o ρ dentro das derivadas, então está tudo ok. Tá? Então tem ideia que essa equação é um pouco mais complicada do que o que a gente está vendo aqui. Então, o que acontece? Na forma mais geral, tá? Eu não conheço o ρ, porque o escoamento pode ser ou não incompressível, né? E se o escoamento for compressível, o ρ vai variar com o escoamento. Eu não conheço o U, tem que calcular a velocidade na direção de x. Eu não conheço a velocidade na direção de y. E eu não conheço a pressão. Então, eu preciso de mais equações. Eu tenho 4 incógnitas e 2 equações. Então, não dá para resolver ainda o problema. Então, as coisas começam a complicar quando você quer resolver o campo de velocidades. Não é simplesmente, eu quero saber a velocidade na direção de x, que é o U. Resolve a quantidade de movimento em U. Não, não dá. Ela depende de outras variáveis. Ela depende da massa específica, o ρ, das velocidades nas outras direções, no caso aqui bidimensional V, e da pressão, que é a força motriz do escoamento. Então, preciso pelo menos mais 2 equações para fechar o modelo matemático. Pelo menos não, mais 2 equações para fechar o modelo matemático. Eu posso usar a conservação da massa e posso usar uma equação de estado. Aí, bom, se eu tiver ainda, né, querendo resolver a energia, eu tenho que escrever ela aqui. Calcular as temperaturas, eu tenho que escrever a energia. Aí quem seriam as minhas incógnitas? O ρ, então, pensando no escoamento compressível por enquanto, né? Então o ρ, eu usaria aqui a equação da conservação da massa para calcular o ρ, e o P eu consigo pegar de uma equação de estado. Se o escoamento é compressível, a pressão varia bastante com o ρ e com a temperatura. Certo? E a outra equação aqui da energia para o T. Resumindo isso, né? Então notem, juntando todas aquelas 5 equações, notem que é bidimensional. Se for tridimensional, tem mais uma equação. Eu tenho uma equação para calcular o U, que é a quantidade de movimento em x. Eu tenho uma equação para calcular o V, conservação da massa para calcular a massa específica. Uma equação de estado, né? A equação de estado pode ser a lei dos gases perfeitos, se for um gás perfeito. Ou alguma coisa mais complicada, se não for um gás perfeito. Para calcular o P, um gás ideal, né? Não gosto muito desse gás perfeito, mas coisa de segundo grau. E uma equação para calcular o T. Daí fecha, né? São 5 equações, as 5 incógnitas. Então está tudo ok. Lembre que cada uma dessas equações, depois de discretizado, vira um sistema de equações.
Então eu tenho 5 sistemas de equações para resolver as 5 incógnitas. Certo? Foi o que eu falei aqui, né? Eu me adianto às vezes. Ó. Então, cada equação de transporte dá origem a um sistema de equações algébricas. Um para resolver U, um para calcular U, um para calcular V, um para calcular ρ, um para calcular P e um para calcular a temperatura. Forma de solução do sistema de equações. Segregada. Acho que ainda é a mais utilizada. Tá? Por que segregada? Porque cada equação diferencial é representada por um sistema de equações. Tá? Isso eu já falei. Né? Então, no slide anterior eu mostrei ali. Eu tenho 5 sistemas de equações. Vamos voltar um pouquinho aqui. Isso aqui é um sistema de equações para U, um sistema de equações para V, um sistema de equações para ρ e assim por diante. Tá? Então, cada uma dessas equações aqui é, na verdade, um sistema de equações. A solução segregada eu vou resolver primeiro a equação para U, depois a equação para V, depois a equação para ρ, a equação para P, a equação para T. Obviamente, como eu tinha chutado valores iniciais para poder resolver isso aqui, eu não cheguei à solução correta. Então, eu volto, atualizo todos os coeficientes, né? Volto, resolvo para U, atualizo os coeficientes, resolvo para V, atualizo os coeficientes, resolvo para ρ, e assim eu vou iterando até que a coisa converja. Tá? Notem que se eu vou integrar no tempo, eu tenho que fazer isso para cada passo de tempo. Então as coisas começam a ficar bem mais demoradas, bem mais custosas do ponto de vista computacional. Então avançando um pouquinho, voltando lá para aquele ponto, né? Solução segregada, cada equação diferencial é representada por um sistema de equações. Acabei de mostrar. Cada sistema algébrico é resolvido separadamente. Então resolvo para U, pego aquela velocidade, uso ela para calcular os coeficientes da equação de V, resolvo a equação de V. Pego a velocidade U calculada, a velocidade V calculada, uso ela para calcular os coeficientes para a equação da conservação da massa, resolvo a equação da massa. E assim eu vou indo. E vou iterando, né? Quando chegar em todas as equações eu volto para o início para poder convergir. Tem que convergir. Vai convergir quando o final de os resultados de uma iteração são iguais aos resultados da próxima iteração. Ou eu resolvo isso aí de forma acoplada. Um único sistema de equações algébricas é montado juntando todas as equações diferenciais. Tá? Então, em vez de resolver separadamente, eu jogo tudo num único sistema algébrico, um sistema bem maior. O usual é você resolver a quantidade de movimento e conservação de forma acoplada. E depois você resolve as outras coisas segregadas. Então, primeiro eu resolvo a quantidade de movimento acoplado e jogo na equação da energia, por exemplo. Isso é o que a gente faz normalmente. Eu não me lembro de ver, olhando os manuais, do Fluent, do software. O Fluent, o OpenFOAM não tem solução acoplada. O CFX eu acho que era assim também. Ele acopla, na verdade, a quantidade de movimento e conservação da massa. E o resto segrega. Posso acoplar tudo? Posso. Né? Não existe uma forma absoluta de fazer. Você faz do jeito que você quiser. Tá? Mas o que eu vi aí no software pode ter mudado. Me lembro disso aí de algum tempo atrás. Mas eu acho que era assim que eram os algoritmos. Mas agora vocês já sabem o que é segregado e o que é acoplado. Então vocês já são capazes de olhar lá no software e ver a solução acoplada. O que é o acoplado dele? O que efetivamente ele está resolvendo acoplado. Certo? Uma breve comparação entre os dois tipos de solução. Tá? Solução segregada e solução acoplada. A segregada. Claro, eu tenho um sistema de equações algébricos menores. Eu tenho um sistema de equações algébricos só para para velocidade U, um outro para velocidade V, um outro para conservação da massa, né? Com a quantidade de movimento em U, quantidade de movimento em X, quantidade de movimento em Y e conservação da massa. Então são pequenos sistemas de equações. A solução acoplada não, eu tenho um único sistema de equações que junta os três. Então um sistema de equações gigante. Lembra que a solução do sistema de equações, quanto maior o número de equações, mais difícil é. E essa dificuldade cresce exponencialmente, não é linearmente. Então o sistema 10 por 10 não é 2 vezes mais difícil do que resolver um sistema 5 por 5. É bem mais difícil. Tá? Bem mais trabalho. Problema de convergência, coisa e tal. Obviamente eu uso menos memória, né?
Então, normalmente a gente não tem problema. A memória hoje em dia é uma coisa barata, mas quando eu comecei a trabalhar com simulação numérica, não. O meu computador, que era bom, tinha 128 MB de memória RAM. Então aí qualquer sisteminha maiorzinho já estourava. O acoplamento PV eu não falei ainda, né, da pressão velocidade, mas a solução segregada tem uma dificuldade quando o escoamento for incompressível, tá? O escoamento compressível tem outras dificuldades, mas não essa que é conhecida como do acoplamento pressão velocidade, tá? Então eu vou falar daqui a pouco quando falar de escoamento incompressível. Solução mais lenta, no sentido que você itera muito mais. A tendência da solução acoplada é que ela seja mais rápida, a solução como um todo, tá? Tu vai demorar mais a cada iteração para resolver o sistema, mas tu vai precisar iterar menos. A convergência é muito mais rápida, tá? Porque pensa, todas as variáveis estão sendo resolvidas simultaneamente. Enquanto que na solução segregada eu resolvo uma sozinha e depois resolvo a outra. Elas precisam esperar a próxima iteração para interagirem. Esperar a próxima iteração para interagirem, né? Para que a informação se propague de uma equação para outra. A solução acoplada não, é instantâneo, está resolvendo todo mundo junto. Então é esperado que a solução seja mais rápida, que a solução tenha poucas iterações e que a convergência seja muito mais robusta. Claro, não tem nenhum sistema perfeito, né? Não tem nenhum sistema que sempre funcione. Vai ter problemas. Mas a solução acoplada ela é bem mais robusta do que a solução segregada. Tá certo? Bom, agora falar um pouquinho sobre formulação compressível e formulação incompressível. O foco aqui desse curso é o incompressível, tá? Não tem foco, mas os problemas que a gente resolve é incompressível, tá? Mas eu preciso de fazer a diferenciação, tá? Então, se for uma formulação compressível, a pressão ela vai ser uma função aí de ρ e t, né? Que é a equação de estado, né? PVT, quando a gente vê lá em termodinâmica, o V na verdade é o inverso do ρ, né? Então é a equação de estado. O sistema de equações para ser resolvido ele fica assim, ó, é a quantidade de movimento em x para u, a quantidade de movimento em y para v. Aqui eu botei tridimensional, não tinha percebido, tanto faz, né? A quantidade de movimento em z para w, a equação de estado para pressão e a conservação da massa para ρ. Então eu tenho uma equação para cada variável, então em teoria está tudo sob controle. Não é bem assim. Escoamento compressível, a massa específica está variando, é mais difícil conservar a massa, coisa e tal. Não é. Pensem que é natural. Como eu começo a falar só de escoamento incompressível daqui a pouco, eu tenho notado que o pessoal acha, o compressível é mais fácil. Não, não é mais fácil. Tá? É que o foco desse curso é o incompressível. Tá certo? Então não vou continuar falando sobre o compressível. Até porque eu tenho mais equações para resolver, como vocês vão ver agora, né? O fato do ρ não ser constante, isso complica bastante também. Tinha esquecido da energia, né? É que a energia normalmente ela é separada. É difícil um problema que você acopla. Não é difícil, né? Mas muitos dos problemas ela não está exatamente acoplada. Você pode calcular o campo de velocidades antes de calcular a temperatura. Eu sugiro que vocês prestem muita atenção nisso, né? No nosso grupo interno eu vejo que tem muitas pessoas que trabalham com otimização em problemas de fenômenos de transporte que precisam resolver movimento e energia. E eu vejo que às vezes a única coisa que está variando é a equação da energia. Você está mudando, sei lá, a temperatura de entrada do fluido, tá? E aí os caras resolvem quantidade de movimento. Aí é um problema de otimização. Então tu vai resolver 300 vezes o problema, né? 100 vezes o problema. Aí os caras resolvem 100 vezes o problema de quantidade de movimento. Não tem razão para resolver 100 vezes o problema da quantidade de movimento, que é o mais difícil. O problema quantidade de movimento e conservação da massa, né? Que é o problema de escoamento, de mecânica dos fluidos. Não tem razão. Se só o que está variando é a temperatura de um escoamento para o outro, você resolve uma vez só o escoamento e depois resolve o escoamento e depois você resolve quantas vezes você quiser, a partir daquela solução base lá para o escoamento, você resolve a energia. Isso acelera muito a solução. Tá? Então tem sempre que saber o que está resolvendo.
conhecer as equações, saber como elas estão acopladas para poder tirar proveito disso. Senão você sofre muito. E você sofre. O trabalho fica prejudicado. Poderia ter feito muito mais coisas, acaba fazendo pouco porque não sabe o que está fazendo. Está fazendo um monte de coisa inútil para obter um resultado. Tá? Então estudem, entendam o que estão resolvendo. Não é, CFD não é só botar as condições, ajustar os parâmetros e clicar no play lá e deixar que o software resolva. Não, é muito mais que isso. É para gente competente, gente que sabe o que está fazendo. E não sabe o que está fazendo, está fadado a insucesso. Vai dar certo na minha... Mas deu certo na minha dissertação. Tu fez sozinho ou foi teu orientador que te deu as dicas? Então, tem que saber o que está fazendo. Então, os escoamento incompressivo seriam essas equações. Está bonitinho, uma equação para cada variável, bem claro, acho que não há dúvida, né? Só escoamento incompressível, que é o que o nosso grupo aqui normalmente trabalha, tá? O que quer dizer incompressível? Quem fez mecânica de fluidos sabe que o ρ é igual a uma constante. Ponto. Mas ele varia com a temperatura. Não, ρ é igual a constante. Ponto. Escoamento compressível, ρ é igual a uma constante. Certo? Se eu quiser que ele varie com a temperatura, bom, mas aí eu posso até fazer uns arranjos lá, mas a definição de escoamento incompressível é que o ρ é igual a uma constante. Se o ρ é igual a uma constante, ele deixa de ser uma incógnita. Eu tenho que conhecer ele, né? Então, o sistema a ser resolvido, ele se resume a isso aqui, ó. A quantidade de movimento em x, está errado, né? Em x para u, em y para v, em z para w, conservação da massa para p. Mas tá certo isso? Tá certo. É a equação que sobra para a pressão. E é aí que surge o problema do acoplamento PV. A pressão não aparece na equação da conservação da massa. Lembrem lá da equação. Não vou voltar aqui, né? Nesse ponto você tem que lembrar de cabeça a equação da conservação da massa. Ela tem lá ρ, u, v, w, mas não tem a pressão. E ela é a equação que eu preciso usar para resolver, para calcular a pressão. E a pressão é essencial. A pressão é a força motriz do escoamento. Então eu tenho que calcular bem a pressão. Eu tenho que calcular bem os gradientes de pressão, né? A força motriz não é a pressão absoluta, mas sim o gradiente de pressão do escoamento. Posso até ter valores absolutos malucos, mas se o gradiente de pressão estiver correto, eu vou estar com o meu escoamento correto. Tá? E a equação que sobrou para calcular isso é a conservação da massa, que não tem o P. Então esse é o problema do acoplamento prevê, e que realmente complica a nossa vida. Como é que eu resolvo isso? Bom, daqui a pouco eu vou falar dos métodos segregados para escoamento incompressível, quais são os algoritmos e os truques que a gente faz para resolver isso. Então, apresenta uma grande dificuldade na solução do sistema de equações, conhecido como problema do acoplamento PV, pressão, velocidade. Arranjo das variáveis na malha. Isso pode parecer óbvio, mas não é. Tá? O óbvio seria o colocalizado. Tá? Eu aproveitei a figura do livro. Normalmente, quase todo curso eu fiz figuras novas, mas aqui não deu tempo. Tive que aproveitar a figura do livro. Tá? Fazer um plágio aqui do professor Malisca. Ele é o mais intuitivo, porque, claro, eu tenho o volume, né? O volume aqui, esse carinha quadradinho aqui, né? E eu vou armazenar todas as variáveis no centro do volume. Isso que eu disse para vocês até então, né? Que a gente armazenava as variáveis no centro do volume. Isso é o mais óbvio. Tá, vai ser uma forma de fazer. Quando eu estou calculando pressão, velocidade em X e velocidade em Y, existem outras formas de pensar. O desencontrado. Tá? Esse arranjo colocalizado, eu já vou falar agora, tem dois problemas que você pode encontrar com a discretização da pressão. Tá? Então, em algum momento, se propôs o arranjo desencontrado. Por que ele é desencontrado? Porque é como se eu tivesse uma malha para cada variável. Nesse caso, notem, eu estou calculando as pressões no centro do volume. Mas a velocidade eu vou calcular, nota a setinha, no colocalizado, as setinhas que representavam as velocidades, elas eram
estavam no centro do volume. Agora elas não estão mais, ó. Elas estão nas faces dos volumes. É como se eu tivesse uma malha para cada variável. Uma malha para V, para P, que é a malha que vocês estão enxergando aqui, ó, esse elemento. Uma malha para a velocidade na direção X. Então ela estaria centrada aqui, ó, é como se eu tivesse um elemento. Podia ter feito uma frescurização, mas não fiz, mas tudo bem. Aqui, ó, talvez eu consiga desenhar aqui, né? É como se eu tivesse uma malha, vamos ver. Ô, droga. Ixi, péssimo. Como se eu tivesse uma malha para a velocidade U aqui, ó. É? Tem a malha de P, tem a malha para U aqui. Limpando. E uma malha para a velocidade V aqui, ó. Elas estariam desencontradas. A malha para V estaria aqui assim, ó. Essa seria a malha para a velocidade V. Uma outra malha para a velocidade U e uma malha, que é essa que a gente está vendo aí, para a pressão. Ah, que loucura! Isso não faz sentido. Faz sentido porque facilita a solução do problema. Tá? Quais as dificuldades? Tridimensional, esse negócio começa a ficar... Malhas não estruturadas, putz, começa a ficar inviável, né? Então aí você acaba fugindo. Mas como a gente está pensando em programar as coisas aqui, então eu tenho que sim que considerar, e na verdade é uma ferramenta bastante utilizada quando você faz os seus códigos aí. Então o desencontrado é um arranjo que eu tenho que saber que existe e tenho que usar, na verdade. Se eu for programar, eu sugiro, se for fazer um programa estruturado de mecânica dos fluidos, usem o desencontrado, é bem mais fácil, acreditem. Dificuldades do arranjo colocalizado. Ele tem dois problemas, né? Por que os caras pensaram no desencontrado? Por causa dessas dificuldades que você tinha com o colocalizado, certo? Então tem várias formas de resolver o problema. Você pode lidar com essas dificuldades mudando as funções de interpolação, fazendo outras coisas, ou você pode usar o desencontrado, né? São duas dificuldades: a avaliação do gradiente de pressões e a corrente de campos de pressões oscilatórios. O que acontece é o seguinte, ó, eu peguei um pedaço da malha aqui, né, na direção de X aqui, ó. No arranjo colocalizado, olha aqui, ó, o ΔP, ó, eu vou fazer PE menos PW sobre ΔX. Ó. O que vai acontecer? Ó? Então, aqui tem um errinho aqui, né? Peço desculpas aqui, ó. Aqui é um mais aqui, tá? PP mais PW sobre 2, juntando, ficou 2 ΔX. Então, na prática, o que eu cheguei, ó, é que PE menos PW é igual a divididos por 2 ΔX. Então, ó, a discretização para a pressão fica grosseira, mais grosseira do que a discretização da velocidade. Isso sempre acontece, né? Isso é um problema, tá? Que acaba dificultando a solução. Mas se eu desencontrar as velocidades das pressões, o efeito disso não é tão grave. Por quê? Porque olha aqui, ó, a ocorrência de campos de pressões oscilatórios, ó, esse tipo de discretização, né, em que na verdade para a pressão acaba ficando, perdi aqui, ó, cadê o meu ponto aqui? Aqui está o meu volume, acaba ficando PE menos PW sobre 2 ΔX. Então, se eu tiver algum tipo de oscilação aqui, dependendo da discretização da malha, eu vou acabar não enxergando aqui essa oscilação da pressão. É claro, é algo bastante... esse exemplo é bem exagerado aqui, né? Você tem um campo de pressões desse tipo. Mas a ideia é o seguinte, é que a malha fica mais grosseira para a pressão do que para o campo de velocidades. Quando você desloca as velocidades para as faces dos volumes, né, você começa a calcular as velocidades nas faces dos volumes, e como a pressão, né, aquele termo de discretização da pressão, você coloca ele aparece na verdade na equação da velocidade, né? Então esse problema acaba sumindo.
Porque como a velocidade está nesse ponto aqui, ó, na face do volume, eu vou calcular uma velocidade para a face do volume. Então eu vou precisar fazer, na equação da velocidade, vai aparecer um dp dx, que vai ser PE menos PP sobre ΔX. Então notem que daí a discretização da pressão vai ser igual no sentido de que o volume, né, vai ter o mesmo tamanho também para a pressão. Isso facilita bastante a solução, estabiliza bastante a solução. Tá? Então se quiser resolver colocalizado, tem que ficar esperto, que pode ter problemas.